A arte de elevar-se. Delfim Mendes era estudante aplicado na escola do espiritualismo cristão, sempre atencioso nas discussões filosóficas a cujo brilho emprestava diligente cooperação. Entretanto, fugindo aos testemunhos pessoais no trabalho renovador, vivia em regime de perenes reclamações. Interpretava os ricos por gênios malditos do desregramento e os pobres por fantasmas do desespero. A cada passo, asseverava sob escura revolta: a terra é um despenhadeiro de sombras sem fim. Como nos livraremos deste horrível sorvedouro? Tanto se habituou às queixas infindáveis, que certa noite, quando Fabiano, o espírito diretor da reunião que frequentava, expunha conclusões evangélicas de alto sentido, desfechou-lhe vasta dose de extemporâneas indagações. Benfeitor amado, como conquistar o desligamento do purgatório do mundo? Por todos os lugares da terra, vejo a maldade dominante. Nas pessoas incultas reparo a preguiça sistemática. De todos os ângulos da existência, no plano selvagem em que nos encarnamos, surgem aguilhões. E quase lacrimejante, rematara: que fazer para fugir desta moradia tenebrosa da expiação? O espírito amigo escutou benevolamente, e quando o silêncio voltou a pesar na assembleia, comentou bondoso: um homem trabalhador, depois da morte, em razão de certo relaxamento espiritual, foi colhido pelas redes de Satanás e desceu aos infernos, ralado de espanto e dor. Lá dentro, passou a ver as figuras monstruosas que povoavam o abismo, e por muitos dias consecutivos, gemeu nos tanques móveis de lava comburente. Acostumado, porém, ao esforço ativo, pouco a pouco se esqueceu dos poços vulcânicos que o cercavam, e sentiu fome de trabalho benéfico. Arrastou-se dificilmente para fora da cratera em que jazia atolado até a cintura, e depois de perambular pelas margens à maneira de um réptil, encontrou um diabo menor com o braço desconjuntado e deu-se pressa em socorrê-lo. Esforçou-se, ganhou posição sobre uma trípode que se destinava ao arquivo de velhas tridentes esfogueadas e agiu tecnicamente, restituindo-lhe o equilíbrio. O perseguidor, algo comovido, incumbiu-se de melhorar-lhe a ficha. Daí a momentos, uma sereia perversa passou, exibindo defeituosa túnica, como quem se dirigia às zonas festivas. O prestimoso internado pediu permissão para ajudá-la, afirmando haver trabalhado num instituto de beleza terrestre, e tantos laçarotes lhe aplicou a vestimenta que a criatura diabólica se afastou, reconhecida. Continuando a arrastar-se, encontrou um grupo de condenados a cavar profunda cisterna, e conhecedor que era do problema, forneceu-lhes valiosas instruções. Encorajado pelos elogios de todos, seguiu o caminho para adiante no pavoroso domínio de que era prisioneiro, encontrando um gigante do mal, caído por terra a vomitar lodo e sangue, depois de conflito feroz com o poderoso inimigo mais vigoroso em brutalidade. O dedicado colaborador do bem apiedou-se dele, e guardou-lhe a horrenda cabeça entre as mãos. Como não possuísse adequado material de socorro, soprou-lhe ao coração com o desejo ardente de infundir-lhe novo ânimo, e com efeito, o gênio maléfico despertou, sensibilizado, e contemplou-o com o enternecimento que lhe era possível. A fama do piedoso sentenciado espalhou-se, e um dos grandes representantes de Satanás chegou a solicitar-lhe os serviços num caso melindroso em que se fazia imperiosa a colaboração de uma pessoa competente, humilde e discreta. Com tamanho acerto agiu o encarcerado que a direção do abismo conferiu-lhe o direito da palavra. E o trabalhador, lembrando o ensinamento do mestre que determina, seja dado a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, não afiançou de público que os demônios deviam ser multiplicados, mas começou a dizer que os gênios das sombras eram grandes senhores, naturalmente por vontade do Eterno, e que deviam ser respeitados em seus tronos de borralho luminescente, acrescentando mais, que tanto quanto o buril que aperfeiçoa a pedra é honrado pelo ingrato labor que desempenha.
Assim também os diabos deviam ser reverenciados por benfeitores das almas, lapidando-as para a espiritualidade superior. Multiplicando pregações de amor, obediência e esperança, fez-se querido de todo o povo das trevas, imperando nas almas das vítimas e dos verdugos. Desde então, com assombro comum, o padrão de sofrimento no inferno começou a baixar. As almas atormentadas adquiriram vasta paciência, as imprecações e blasfêmias foram atenuadas, os gemidos quase desapareceram, e os próprios algozes multisseculares se comoviam inesperadamente aos primeiros vagidos da piedade que lhes nascia no peito. Alterou-se a situação de tal maneira que Satanás, em pessoa, veio observar a mudança, e depois de informado quanto aos estranhos acontecimentos, ordenou que o trabalhador fosse expulso. Naturalmente, aquele homem estaria no inferno em razão de algum equívoco, e a permanência dele no trevoso país de que era soberano, perturbava-lhe os projetos. Desse momento em diante, o servidor do trabalho digno fez-se livre, colocando-se na direção do reino da paz. Nesse ponto, o guia espiritual interrompeu a narrativa, e talvez porque Delfim Mendes o contemplasse expectante, riu-se bondoso e concluiu: Você, Delfim, sente-se na terra, como se estivesse no inferno. Pense, fale e procure agir como se fosse no céu, e o próprio mundo restituirá você ao paraíso, compreende? O irrequieto companheiro enterrou a cabeça nas mãos alongadas, mas não respondeu.